Criado em 2019, o Obirim é o primeiro bloco de samba reggae feminino do Recife. O nome vem do Iorubá e significa mulher. Através do canto, da dança e da percussão, as 32 integrantes promovem o enfrentamento ao racismo e ao sexismo. Atenção, atenção! Está passando. Oi, eu sou a Beatriz de Oliveira, repórter do Nós, e esse é o quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada entre pagar as contas e sobreviver ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar uma ideia sobre as principais reportagens que estão rolando no nosso site para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Em clima de carnaval, a matéria que a gente vai comentar hoje repercute a história do bloco Obirim. Mulheres de diferentes idades, profissões e localidades participam dos ensaios do bloco, que acontecem no Morro da Conceição. Tem mulheres lésbicas, pretas, periféricas nesse grupo. A gente tem no grupo essas quase 32 mulheres. É uma mistura de gerações. A gente tem crianças de 3 anos até 63 anos de idade, sabe? E a gente poder comungar juntas nesse lugar, porque são mulheres que têm suas filhas e que traz debaixo do braço para poder estar dentro do bloco, para poder estar fazendo um trabalho de conscientização, de valorização, de empoderamento. Essa que você ouviu é a Ana Paula Guedes, criadora e coordenadora da iniciativa. A cantora é conhecida por sua atuação na cultura popular recifense. É a apresentadora oficial dos carnavais, ciclos juninos e manifestações populares das comunidades. Por 20 anos, fez parte do tradicional bloco Afoxé Alafim Oió. E até ano passado integrou o grupo Voz Nagô, idealizado pelo músico Naná Vasconcelos. Ana Paula nos contou que em 2019, apenas 4 mulheres formavam o bloco, e as integrantes usavam instrumentos emprestados de outros projetos até conseguirem comprar os próprios. Ao longo dos anos, o movimento foi crescendo e manteve o propósito de ir além da música e da dança. A proposta é ser um espaço de acolhimento e afetividade entre mulheres da região. As atividades não se concentram apenas no período do carnaval. Acontecem o ano todo, contando com oficinas de dança, percussão e confecção de fantasias. Além disso, com o aval dos moradores, as integrantes ensaiam nas ruas do bairro e guardam os instrumentos na Casa de Ana Paula, que em breve será reformada para se tornar a sede do bloco. O protagonismo é das mulheres negras, mas as mulheres brancas que estejam dispostas a abraçar essa luta também são bem-vindas na iniciativa. Então elas terem conhecimento de qual é esse lugar e saber que nós somos as atrizes principais desse lugar é importante, mas que elas não fiquem de fora, até para que elas tenham um aprendizado e o fortalecimento, né, como mulheres. Em meio a um cenário de intolerância contra religiões de matriz africana, com ataques a terreiros e insultos verbais, o enredo entoado pelo grupo em 2026 é Elas, o Poder e as Encruzilhadas. A escolha trata da tradição religiosa da Jurema Sagrada e faz uma desconstrução da imagem estereotipada das pombagiras e embusteiras, normalmente resumidas a prostituição, cigarro e bebidas. Porque foram mulheres de 1950 que sofreram suas desilusões, tiveram seus amores, seus desafetos, que sofreram, que tiveram seus bordéis para poder receber homens,
mas para poder garantir o seu sustento. A gente vem trazendo a história dessas mulheres de 1950, nesse poder que elas tinham e nesse fundamento da Jurema Sagrada, que é o que a gente acredita que nos protege como guardiãs do dia a dia, do nosso cotidiano. O cortejo estreou nas ruas do Carnaval em 2020, com o enredo Mulher, o útero do mundo, que celebrava a força da criação e o equilíbrio da vida. Em 2021, devido à pandemia, não houve desfile, mas o grupo permaneceu ativo, distribuindo alimentos no bairro em que se localiza o bloco. O poder é delas, mulheres do clã de Obá e Alodê, as damas da sociedade, foram alguns dos temas tratados nos anos seguintes. Que é exatamente isso que a gente faz, numa construção de liberdade contra todos esses apagamentos femininos. Referência consolidada em sua área, Ana Paula Guedes reflete sobre o momento em que decidiu criar o Bloco Obirim. O racismo, né, o preconceito, ele foi sufocante, né? E a gente não se vê ou não se via em alguns lugares. Eu comecei a me ver em alguns lugares porque eu não só recebia mensagens, mas as pessoas falavam comigo pessoalmente e diziam: eu quero ser como você quando eu crescer. E essa frase para mim era muito forte, porque quando uma mulher diz isso para você, é porque ela se vê em você. Se ela não conseguiu chegar, mas é isso que ela quer. Entendeu? Ser tão forte quanto, ter uma imagem tanto quanto, se inspirar, ser imagens inspiradoras. E eu nunca me vi nesse lugar, era muito choque quando as pessoas falavam isso pra mim. Eu ficava envergonhada, eu não sabia nem como me direcionar essas pessoas. Mas hoje eu sei que é isso. Eu sei a importância que tem a minha imagem em cada palco que eu subo, que faço defesa, que faço valer a história da cultura popular e afro-brasileira. Falar do feminicídio, falar da discriminação. Hoje eu sei. Foi com esse propósito que o Obirim foi criado: carregar e disseminar o legado feminino em Recife. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. Sônia Maria de Jesus, uma mulher negra, surda e analfabeta, passou 4 décadas sendo vítima de trabalho escravo contemporâneo. Ela realizava serviços domésticos para a família do desembargador Jorge Luiz de Borba, em Florianópolis. Em 2023, foi resgatada, mas no mesmo ano a justiça autorizou que ela voltasse a viver com a família que cometeu o crime. O caso de Sônia escancara os resquícios cruéis que a escravização ainda impõe sobre as mulheres negras. Sua família de origem, que vive em Osasco, segue determinada em lhe dar um lar real. Em reportagem que você pode ler no nosso site, trazemos atualizações sobre esse caso emblemático. O número de pessoas dispostas a adotar é quase 6 vezes maior que a quantidade de crianças e adolescentes à espera de um lar. Mesmo assim, essa conta não fecha, resultando em pessoas esperando anos por um filho e em adolescentes chegando à maioridade sem serem adotados. Em entrevista ao Nós, Victória Gonçalves, pesquisadora do tema, aborda os 2 lados da fila de adoção: a questão racial nesse meio e um método para potencializar o número de adoções.
Essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram, @NosMulheresNaPeriferia, e no site, vocês encontram a reportagem que baseou esse episódio. Até mais, vizinhas! O roteiro, narração e edição desse episódio são meus, Beatriz de Oliveira.